Milionário fica chocado ao ver mendigo negro rasgando suas calças com humildade. Naquela manhã ensolarada, Júlia estava tão nervosa que poderia facilmente com o veneno. Ela atravessou o escritório elegante, repleto de advogados que a observavam com olhos curiosos. Era seu primeiro dia como estagiária em um dos escritórios mais renomados da cidade. E a pressão era intensa. O ar estava carregado de tensão, como se cada passo que fosse dado pudesse escrever seu destino. E, claro, quem não desejaria impressionar o poderoso Dylan, o advogado de fama temida e admirada? Enquanto Júlia tentava se concentrar em seus pensamentos, seu olhar se perdeu em Dylan. Ele tinha uma presença marcante, com um terno perfeitamente ajustado e um olhar afiado que parecia penetrar sua alma. Mas por trás daquela fachada de força, havia um mistério que ninguém conhecia. Quando ela, distraída, perdeu o equilíbrio e derrubou seu café quente, tudo se transformou Parece que você já está se estabelecendo aqui, não é? Disse ele, com um sorriso que desconstruiu por um momento sua aura de severidade. Ao longo dos dias seguintes, Júlia começou a perceber que sob a superfície impenetrável de Dylan, havia um homem lutando com suas próprias inseguranças. Durante uma reunião crítica e em meio à pressão constante, ela se destacou ao identificar falhas em um contrato que poderia custar milhões ao escritório. A cada elogio que recebia, a relação entre eles evoluía, transformando-se de um simples acidente em uma conexão profunda e inesperada. E assim, em uma sala de tribunal, com os olhares de todos voltados para o casal improvável, a tensão entre eles atingiu seu clímax. Como um impulso, Dylan se inclinou e a beijou, na frente de todos. As palmas das mãos pareciam arder e o coração de Júlia disparou. A empatia que construíram se solidificou em aquele momento de vulnerabilidade. Enquanto a equipe celebrava o novo casal, Dylan começou a compar. Como reagiriam diante daquela nova realidade? Questionando suas prioridades e valores. O que a alegria do amor e a ambição realmente significavam em face daquela situação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto todos olhavam para o mendigo, um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Júlia e Dylan trocaram olhares, confusos e apreensivos. O mendigo, com um ar de dignidade que contradizia sua voz era grave, mas havia um eco de esperança. Não se tratava apenas de um pedido por alimento, mas por algo mais profundo. Um reconhecimento, uma conexão perdida. Júlia ficou paralisada. Sua mente girava, mas algo dentro dela se movia também.
Dylan, por outro lado, parecia ter uma expressão de raiva contida. Ele sempre foi o homem que controlava tudo ao seu redor, e essa interrupção havia ameaçado essa estrutura. Vamos, não é hora para isso, Dylan começou a dizer. Mas sua voz soou menos convincente do que pretendia. Não era apenas desdém. O olhar que dirigiu ao mendigo carregava um peso, como se ele conhecesse algo que não queria mais lembrar. Ei, você não pode simplesmente ignorá-lo, Julia cortou, uma onda de empatia inundando o seu ser. A vida dele também importa. Quando suas palavras saíram, Dylan franziu o senho. Mas antes que pudesse retrucar, a situação tomou um rumo inesperado. De repente, É o Lúcio! Um grupo de pessoas apareceu correndo. O mendigo olhou em direção à multidão que se aproximava e a expressão em seu rosto mudou. Medo, reconhecimento, mas também, talvez, alívio. O tumulto aumentou. Julia sentiu um aperto no peito enquanto os rostos na multidão se tornavam reconhecíveis. O que está acontecendo? Dylan se colocou na frente de Julia como se estivesse tentando protegê-la. Lúcio! Uma mulher gritou, correndo e agarrando o mendigo. Era uma mulher elegante, com a mesma intensidade que o mendigo parecia carregar. Você está bem? Nós estávamos tão preocupados. Todos na sala assistiram, completamente chocados, enquanto a revelação desenrolava como um filme em câmera lenta. O mendigo não era apenas um vagabundo aleatório, ele era Lúcio, um empresário desaparecido há meses, dono de uma das maiores empresas do setor financeiro. O murmúrio cresceu e a sala ficou em estado de ebulição. Julia e Dylan trocaram olhares fixos, a perplexidade gravada em seus rostos. Lúcio havia escolhido se esconder em pleno dia, vestido de maneira a ser ignorado, enquanto seu passado de riqueza e sucesso o perseguia. Mas por quê? As palavras da mulher ressoavam no ar. Estamos aqui para você. Não podemos deixar você assim. O mendigo parecia hesitar, balançando a cabeça, como se lutasse contra a identidade que o cercava. Eu não posso voltar, sussurrou com a voz embargada. No escritório, as reações variavam entre choque, curiosidade e compaixão. As pessoas murmuravam entre si, especulando. Julia sentia seu mundo desmoronar. Todas as certezas que tinha, cada julgamento apressado que fizera, se esvaíam. E Dylan, ele estava em choque, como se o espelho refletisse. O que isso queria dizer para um homem que havia construído sua carreira na solidez e na reputação? E no meio dessa confusão, Julia percebeu que a linha entre segurança e vulnerabilidade nunca foi tão tênue. Em um ato impulsivo, Lúcio virou-se. Por favor, me ajudem, mas não por quem eu fui. Seus olhos estavam cheios de dor e arrependimento. Era apenas o início de uma tempestade que fazia seu coração acelerar. E enquanto ela olhava para Dylan, a pergunta ecoava dentro dela. Quem eram verdadeiramente essas pessoas, escondidas sob a máscara do sucesso? Precisamos conversar, disse Dylan, finalmente quebrando o silêncio. Mas sua voz estava tingida de hesitação. A realidade havia mudado. Tudo estava diferente agora. Julia sabia que a jornada apenas começava. Ao ouvir Lúcio sussurrar que não podia voltar, um silêncio profundo tomou conta da sala. As palavras pairavam no ar, pesadas como um manto de tensão. Julia sentiu um aperto no peito. Dylan, por outro lado, estava O olhar dele se transformou com um misto de confusão e raiva.
Ele já havia construído sua vida em torno do controle e agora tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Por que você não pode voltar? O que aconteceu? Julia perguntou com um fio de esperança. A multidão ao redor deles se aglomerava, sussurrando e formando um eco de especulações e curiosidade. Lúcio hesitou, os olhos cheios de lágrimas não expressadas. É mais complicado do que parece, começou ele. Mas sua voz falhou. O medo que ele carregava era palpável, como um espectro aterrorizante. Então, em um instante, tudo mudou. Um grito estrondoso cortou o ar. Lúcio, não! Não faça isso! Uma mulher surgiu, descontrolada, correndo direto para eles. O rosto dela estava desfigurado pela angústia, e seus olhos refletiam a dor de uma perda. Crista! A palavra escapuliu da garganta de Lúcio como se fosse um grito de socorro. A multidão se voltou para a nova presença e o caos se desenrolou em um frenesi de vozes. Tungidas de espanto, perguntas disparavam na sala. Você está vivo! Não devia estar aqui. A mulher Crista não parecia se importar com os que a cercavam. Ela se lançou nos braços de Lúcio, desabando em lágrimas. O que aconteceu com você? A busca foi tão intensa. Eu nunca... Nesse instante, Julia percebeu a gravidade da situação. O mendigo não era apenas Lúcio, um homem caído do pedestal. Ele era alguém carregado de segredos, possivelmente preso em uma encruzilhada de escolhas. A verdade estava prestes a desvelar, mas como uma bomba prestes a explodir. Dylan deu um passo para trás, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível. O choque em seu rosto era suficiente para revelar a verdade que ele próprio tentava esconder. A expressão de empatia havia se transformado em um misto de medo e reprovação. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou. O ruído ao redor se intensificou enquanto as pessoas tentavam entender a dinâmica. Ele é um criminoso? Uma voz atravessou a multidão. E várias cabeças se viraram para sair do estado de transe. Lúcio, você não deveria estar aqui. Ninguém deve saber disso. A preocupação na voz de Crista se intensificou, quase desesperada. O que eles esconderam? Julia começou a conectar os pontos. O tom de Crista, suas palavras, havia algo mais profundo escondido ali. Eu não sou quem você pensou que eu era, Lúcio disse, seu olhar procurando apoio no dela. Eu precisei fugir. Eu não queria que você e os outros se envolvessem nisso. Sua voz estava trêmula, como alguém à beira do abismo. É uma questão de sobrevivência! Ele gritou, seu desespero ecoando no espaço. E como se o universo quisesse chocar ainda mais, um oficial da polícia surgiu ao fundo, com uma gravata apertada e um olhar autoritário. O que está acontecendo aqui? A voz do oficial cortou a intensidade do momento. Lúcio, você precisa vir conosco. Temos que esclarecer essa situação agora. O pânico tomou conta. Lúcio olhou desesperado para Julia, como se visse nela uma solução. Mas para Dylan, aquilo era um pesadelo se desenrolando. Julia estava aturdida, sentindo um nó na garganta. As peças estavam se juntando, e a revelação que pairava na atmosfera era devastadora. Enquanto o caos explodia, uma frase ecoou em sua mente. O que mais você esconde, Lúcio? E o mistério girava, escorregando como areia entre os dedos.
Enquanto a tensão no ambiente aumentava, o passado de Lúcio estava em suas mãos e o futuro de todos à beira de um colapso. Havia mais segredos a serem revelados e Júlia sabia que a verdade poderia mudar tudo. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Júlia podia ouvir o próprio coração, pulsando rápido como a batida de um tambor. O olhar ansioso de Lúcio e o desespero em seus olhos a atingiram como uma flecha. E foi nesse momento que tudo mudou. Lúcio respirou fundo, a expressão de angústia na face. Eu não posso voltar, porque eu não sou apenas um ex-empresário. Eu estou sob proteção. E se eu voltar, eles vão me encontrar. As palavras dele eram como um trovão, estourando em meio ao tumulto que já se instalara. Dylan, que havia se colocado na frente de Júlia como um escudo, parou por um instante. Proteção? Sobre o que você está falando? A incredulidade em sua voz era palpável, e a tensão aumentava a cada segundo. Eu sou testemunha de um crime muito grande. Lúcio explicou, sua voz vacilante. Fui forçado a desaparecer porque tinha informações que poderiam derrubar uma organização poderosa. Eles estão atrás de mim e de quem eu amo. A multidão começou a murmurar, vozes se entrelaçando em um coro de especulações. Quem era Lúcio realmente? O que ele havia testemunhado? Aquelas perguntas dançavam na cabeça de Júlia. E a própria identidade do homem diante dela se desvanecia em mistério. E quem é essa organização? Júlia perguntou, mais para si mesma. Mas as palavras saíram. O olhar de Lúcio se fixou nela, como se ela fosse sua única âncora em meio ao caos. Eles controlam tudo, Júlia. Dinheiro, poder, vidas. Se eu for encontrado, tudo termina. E não sou só eu que corro risco, ele disse, fazendo uma pausa, os olhos se prendendo em algo além. Você também. O efeito de suas palavras foi um golpe que ecoou pela sala. Júlia sentiu um nó se formar na garganta. Eu? Por quê? Seu questionamento foi impulsivo, mas a verdade a atingia como um raio. O que Lúcio sabia? O que significava isso para sua vida, suas escolhas, seus sentimentos por Dylan? Mas antes que ela pudesse digerir tudo, a mulher que havia corrido até Lúcio, Krista, se virou para o oficial da polícia. Você não pode levar ele. Ele é a única esperança que temos para expor a verdade. Se ele for embora, tudo terminará. Eles vão continuar a fazer o que quiserem. Não podemos deixar isso acontecer. O oficial hesitou, observando a cena com um olhar analítico. O clima se tornava ainda mais tenso. As pessoas ao redor estavam em choque, entreolhando-se. O que significava aquela revelação? E quem realmente era Lúcio? O homem que tantos haviam visto vagando nas ruas? Um ex-empresário? Ou uma testemunha de um segredo mortal? Então, como um giro inesperado do destino, o celular de Dylan vibrava insistentemente no bolso. Ele o retirou. O olhar dele mudava, o rosto pálido. Não pode ser! Eu recebi uma mensagem! Todos na sala pareciam congelar. A luz do celular iluminou seu rosto. É sobre você, Lúcio. As palavras saíram com um peso que parecia pressionar a sala. Eles estão vindo, e não é só a polícia. O murmúrio ficou mais intenso agora, e todos se viraram para Lúcio, agora com medo real. Júlia podia sentir a urgência no ar. Algo grande estava prestes a acontecer. E a pergunta ecoava em sua mente: até onde tudo isso iria? Quem mais estava envolvido? E quem realmente era Lúcio?
As revelações explodiam. Cada resposta parecia apenas abrir mais portas para um abismo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Dylan olhou para Julia, um misto de dúvida e preocupação. Precisamos agir. Precisamos saber a verdade antes que seja tarde demais. E ali, em um instante, eles estavam na beira de um precipício, com a verdade em suas mãos e a vida de todos à mercê de um segredo assustador que devastava tudo o que acreditavam saber sobre o mundo. Julia não conseguia respirar. A história apenas estava começando. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Julia podia ouvir o próprio coração pulsando rápido como a batida de um tambor. O olhar ansioso de Lúcio e o desespero em seus olhos a atingiram como uma flecha. E foi nesse momento que tudo mudou. Lúcio respirou fundo, a expressão de angústia na face. Eu não posso voltar, porque eu não sou apenas um ex-empresário. Eu tenho proteção, e se eu voltar, eles vão me encontrar. As palavras dele eram como um trovão, estourando em meio ao tumulto que já se instalara. Dylan, que havia se colocado na frente de Julia como o escudo, parou por um instante. Proteção? Sobre o que você está falando? A incredulidade em sua voz era palpável, e a tensão aumentava a cada segundo. Eu sou testemunha de um crime muito grande. Lúcio explicou, sua voz vacilante. Fui forçado a desaparecer porque tinha informações que poderiam derrubar uma organização poderosa. Eles estão atrás de mim e de quem eu amo. A multidão começou a murmurar, vozes se entrelaçando em um coro de especulações. Quem era Lúcio realmente? O que ele havia testemunhado? Aquelas perguntas dançavam na cabeça de Julia, e a própria identidade do homem diante dela se desvanecia em mistério. E quem é essa organização? Julia perguntou mais para si mesma, mas as palavras saíram. O olhar de Lúcio se fixou nela, como se ela fosse sua única âncora em meio ao caos. Eles controlam tudo, Julia. Dinheiro, poder, vidas. Se eu for encontrado, tudo termina. E não sou só eu que corro risco, ele disse, fazendo uma pausa, os olhos se prendendo em algo além. Você também. O efeito de suas palavras foi um golpe que ecoou pela sala. Julia sentiu um nó se formar na garganta. Eu? Por quê? Seu questionamento foi impulsivo, mas a verdade a atingia como um raio. O que Lúcio sabia? O que significava isso para sua vida, suas escolhas, seus sentimentos por Dylan? Mas antes que ela pudesse digerir tudo, a mulher que havia corrido até Lúcio, Krista, se virou para o oficial da polícia. Você não pode levar ele. Ele é a única esperança que temos para expor a verdade. Se ele for embora, tudo terminará. Eles vão continuar a fazer o que quiserem. Não podemos deixar isso acontecer. O oficial hesitou, observando a cena com um olhar analítico. O clima se tornava ainda mais tenso. As pessoas ao redor estavam em choque, entreolhando-se. O que significava aquela revelação? E quem realmente era Lúcio? O homem que tantos haviam visto vagando nas ruas? Um ex-empresário? Ou uma testemunha de um segredo mortal? Então, como um giro inesperado do destino, o celular de Dylan vibrava insistentemente no bolso. Ele o retirou. O olhar dele mudava. O rosto pálido. Não pode ser. Eu recebi uma mensagem. Todos na sala pareciam congelar. A luz do celular iluminou seu rosto. É sobre você, Lúcio! As palavras saíram com um peso que parecia pressionar a sala. Eles estão vindo.
E não é só a polícia. Um calafrio percorreu a sala. A expressão de Lúcio se transformou, a esperança se esvaindo como fumaça. Não! Como você sabe? A incredulidade estava estampada em seu rosto. A multidão ao redor começou a se agitar, o murmúrio aumentando. Dylan olhou para Julia, um misto de dúvida e preocupação. Precisamos agir. Precisamos saber a verdade antes que seja tarde demais. E ali, em um instante, eles estavam na beira de um precipício, com a verdade em suas mãos e a vida de todos à mercê de um segredo assustador que devastava tudo o que acreditavam saber sobre o mundo. Num movimento carregado de tensão, Krista se virou de repente. Eu sei quem está por trás disso. Saindo da multidão, seu olhar queimava com certeza. É a empresa. Eles são mais poderosos do que vocês pensam. Krista! Lúcio exclamou, o coração disparado. Não! Você não deveria mencionar isso aqui. Mas a mulher estava decidida. Se eles o encontrarem, ele não será apenas um testemunho. Ele será eliminado. E você também. A sala ficou em um silêncio absoluto. As palavras dela como uma bomba. O olhar de Lúcio se escureceu. E ele balançou a cabeça como se tentando se desvencilhar de uma verdade pesada. Nós não temos tempo. Você não entende. Ele olhou para a multidão, como se pudesse ver a ameaça se aproximar. De repente, um barulho ecoou perto da entrada. As portas se abriram repentinamente. 3 homens, todos vestindo roupas escuras, entraram, rostos impassíveis como pedra. O olhar deles varreu a sala, e na fração de segundo que se seguiu, todos sentiram um calafrio. Lúcio! Gritou um deles, com uma voz grave e autoritária. Estávamos atrás de você. É hora de voltar. E você, Krista, vá para o lado! Isso não é seu lugar! O choque se espalhou como um incêndio pela sala. As pessoas começaram a sussurrar e o murmúrio virou gritos. Um tumulto se formou. Julia sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O que estava prestes a acontecer? Quem eram esses homens? Dylan se colocou à frente de Julia, a tensão radiante em seu corpo. Não vão tocar nele! Gritou ele, a voz cheia de uma bravura inesperada. Mas no instante em que ele falou, Lúcio deu um passo para trás, o olhar vazio. A fraqueza desceu sobre ele como uma sombra. Desculpem, eu não posso mais protegê-los. Eles têm tudo e agora eu sou o alvo. Que significava essa rendição? Julia sentiu como se tudo estivesse ruindo. O homem que elas pensavam conhecer tinha uma fragilidade escondida. O que mais ele escondia? Os homens se aproximaram e o sistema começou a ruir. Lúcio, não! Julia se lançou para a frente, mas era tarde demais. Um dos homens agarrou Lúcio, e tudo o que ela podia ouvir era o desespero de sua própria voz. Tenha você! O que você realmente quer? Terror, choque, revelações inesperadas. O que mais estava em jogo? A verdade estava prestes a ser exposta. Mas a que custo? O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Julia podia ouvir o próprio coração, pulsando rápido como a batida de um tambor. O olhar ansioso de Lúcio e o desespero em seus olhos a atingiram como uma flecha. E foi nesse momento que tudo mudou. Lúcio respirou fundo, a expressão de angústia na face. Eu não posso voltar, porque eu não sou apenas um ex-empresário. Eu estou sob proteção. E se eu voltar, eles vão me encontrar. As palavras dele eram como um trovão,
estourando em meio ao tumulto que já se instalara. Dylan, que havia se colocado na frente de Julia como um escudo, parou por um instante. Proteção? Sobre o que você está falando? A incredulidade em sua voz era palpável e a tensão aumentava a cada segundo. Eu testemunha de um crime muito grande, Lúcio explicou, sua voz vacilante. Fui forçado a desaparecer porque tinha informações que poderiam derrubar uma organização poderosa. Eles estão atrás de mim e de quem eu amo. A multidão começou a murmurar, vozes se entrelaçando em um coro de especulações. Quem era Lúcio realmente? O que ele havia testemunhado? Aquelas perguntas dançavam na cabeça de Júlia, e a própria identidade do homem diante dela se desvanecia em mistério. E quem é essa organização? Júlia perguntou, mais para si mesma. Mas as palavras saíram. O olhar de Lúcio se fixou nela, como se ela fosse sua única âncora em meio ao caos. Eles controlam tudo, Júlia. Dinheiro, poder, vidas. Se eu for encontrado, tudo termina. E não sou só eu que corro risco. Ele disse, fazendo uma pausa, os olhos se prendendo em algo além. Você também. O efeito de suas palavras foi um golpe que ecoou pela sala. Júlia sentiu um nó se formar na garganta. Eu? Por quê? Seu questionamento foi impulsivo, mas a verdade a atingia como um raio. O que Lúcio sabia? O que significava isso para sua vida? Suas escolhas, seus sentimentos por Dylan. Mas antes que ela pudesse digerir tudo, a mulher que havia corrido até Lúcio, Krista, se virou para o oficial da polícia. Você não pode levar ele. Ele é a única esperança que temos para expor a verdade. Se ele for embora, tudo terminará. Eles vão continuar a fazer o que quiserem. Não podemos deixar isso acontecer. O oficial hesitou, observando a cena com um olhar analítico. O clima se tornava ainda mais tenso. As pessoas ao redor estavam em choque, entreolhando-se. O que significava aquela revelação? E quem realmente era Lúcio? O homem que tantos haviam visto vagando nas ruas, um ex-empresário ou uma testemunha de um segredo mortal? Então, como um giro inesperado do destino, o celular de Dylan vibrava insistentemente no bolso. Ele o retirou. O olhar dele mudava. O rosto pálido. Não pode ser! Eu recebi uma mensagem. Todos na sala pareciam congelar. A luz do celular iluminou seu rosto. É sobre você, Lúcio! As palavras saíram com um peso que parecia pressionar a sala. Eles estão vindo. E não é só a polícia. A tensão se intensificou. O olhar de Lúcio escureceu ao ouvir isso. Ele olhou para Dylan, misto de medo e desespero. Não, como você sabe? Parece que alguém te localizou, disse Dylan, a voz embargada. Eles sabem que você está aqui. E nesse instante, o clima ficou insuportável. Um barulho estrondoso veio da porta. Um vidro se quebrou. Um homem vestido de preto entrou correndo, seus olhos vidrados de raiva. Ele apontou para Lúcio. Você não pode fugir de nós. As pessoas gritaram. A multidão se dispersou em pânico. Júlia se sentiu como se o chão estivesse abrindo sob seus pés. A cena era caótica. Mas a expressão de Lúcio estava petrificada. Vai ser pior para você. Suas últimas horas ficaram contadas. O homem continuou, se aproximando lentamente de Lúcio. Em um momento de pânico, Lúcio se virou para Krista. Você não deveria estar aqui. Eles vão me encontrar pelo que você fez. O que você está falando, Lúcio?
O medo nos olhos dela era evidente e o caos ao redor só elevava a tensão. Ali, a verdade começou a surgir de maneira aterrorizante. Krista não era apenas uma mulher preocupada. Ela havia sido a razão pela qual Lúcio havia estado escondido. Você me traiu! Por que você não me disse a verdade? Ele gritou, um desespero que despedaçava tudo ao seu redor. Krista olhou para o chão, uma lágrima escorrendo. Eu só queria proteger você. Você deu as informações erradas. A revelação fez o coração de Júlia parar. Informações erradas? Que tipo de jogo eram esses? O que Lúcio realmente sabia? A multidão estava presa entre a confusão e a adrenalina. O homem que agora parecia uma força imbatível torturava a atenção na sala. Lúcio era um criminoso ou uma vítima? O que era tudo isso de fato? Temos que sair daqui! Dylan gritou, puxando Júlia pela mão. Mas antes que pudessem agir, o homem de preto apertou um botão em seu rádio. A equipe está chegando! A sala virou um pesadelo. Havia algo mais profundo escondido nas sombras. E Júlia percebeu que a vida deles nunca mais seria a mesma. Com um nó na garganta e os olhos arregalados, ela se virou para Lúcio, sabendo que a tragédia estava apenas começando. O que mais ele tinha a esconder e quem exatamente estava sendo perseguido ali? O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Júlia podia ouvir o próprio coração pulsando rápido como a batida de um tambor. O olhar ansioso de Lúcio e o desespero em seus olhos a atingiram como uma flecha. E foi nesse momento que tudo mudou. Lúcio respirou fundo, a expressão de angústia na face. Eu não posso voltar, porque eu não sou apenas um ex-empresário. Eu estou sob proteção. E se eu voltar, eles vão me encontrar. As palavras dele eram como um trovão, estourando em meio ao tumulto que já se instalara. Dylan, que havia se colocado na frente de Júlia como um escudo, parou por um instante. Proteção? Sobre o que você está falando? A incredulidade em sua voz era palpável e a tensão aumentava a cada segundo. Eu sou testemunha de um crime muito grande, Lúcio explicou, sua voz vacilante. Fui forçado a desaparecer porque tinha informações que poderiam derrubar uma organização poderosa. Eles estão atrás de mim e de quem eu amo. A multidão começou a murmurar, vozes se entrelaçando em um coro de especulações. Quem era Lúcio realmente? O que ele havia testemunhado? Aquelas perguntas dançavam na cabeça de Júlia, e a própria identidade do homem diante dela se desvanecia em mistério. E quem é essa organização? Júlia perguntou, mais para si mesma, mas as palavras saíram. O olhar de Lúcio se fixou nela, como se ela fosse sua única âncora em meio ao caos. Eles controlam tudo, Júlia. Dinheiro, poder, vidas. Se eu for encontrado, tudo termina. E não sou só eu que corro risco. Ele disse, fazendo uma pausa, os olhos se prendendo em algo além. Você também. O efeito de suas palavras foi um golpe que ecoou pela sala. Júlia sentiu um nó se formar na garganta. Eu? Por quê? Seu questionamento foi impulsivo, mas a verdade a atingia como um raio. O que Lúcio sabia? O que significava isso para sua vida, suas escolhas, seus sentimentos por Dylan? Antes que pudesse digerir tudo, a mulher que havia corrido até Lúcio, Krista, se virou para o oficial da polícia. Você não pode levar ele.
Ele é a única esperança que temos para expor a verdade. Se ele for embora, tudo terminará. Eles vão continuar a fazer o que quiserem. Não podemos deixar isso acontecer. O oficial hesitou, observando a cena com um olhar analítico. O clima se tornava ainda mais tenso. As pessoas ao redor estavam em choque, entreolhando-se. O que significava aquela revelação? E quem realmente era Lúcio? O homem que tantos haviam visto vagando nas ruas? Um ex-empresário ou uma testemunha de um segredo mortal? Então, um giro inesperado do destino, o celular de Dylan vibrava insistentemente no bolso. Ele o retirou. O olhar dele mudava, o rosto pálido. Não pode ser! Eu recebi uma mensagem! Todos na sala pareciam congelar. A luz do celular iluminou seu rosto. É sobre você, Lúcio. As palavras saíram com um peso que parecia pressionar a sala. Eles estão vindo, e não é só a polícia. A tensão se intensificou. O olhar de Lúcio escureceu ao ouvir isso. Ele olhou para Dylan, um misto de medo e desespero. Não! Como você sabe? Parece que alguém te localizou, disse Dylan, a voz embargada. Eles sabem que você está aqui. E nesse instante, o clima ficou insuportável. Um barulho estrondoso veio da porta. Um vidro se quebrou. Um homem vestido de preto entrou correndo, seus olhos vidrados de raiva. Ele apontou para Lúcio. Você não pode fugir de nós! As pessoas gritaram e a multidão se dispersou. Júlia se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A cena era caótica, mas a expressão de Lúcio estava petrificada. Vai ser pior para você. Suas últimas horas ficaram contadas. O homem continuou, se aproximando lentamente de Lúcio. Em um momento de pânico, Lúcio se virou para Krista. Você não deveria estar aqui. Eles vão me encontrar pelo que você fez. O que você está falando, Lúcio? O medo nos olhos dela era evidente. E o caos ao redor só elevava a tensão. Ali, a verdade começou a surgir de maneira aterrorizante. Krista não era apenas uma mulher preocupada. Ela havia sido a razão pela qual Lúcio havia estado escondido. Você me traiu! Por que você não me disse a verdade? Ele gritou, um desespero que despedaçava tudo ao seu redor. Krista olhou para o chão, uma lágrima escorrendo. Eu só queria proteger você. Você deu as informações erradas. A revelação fez o coração de Júlia parar. Informações erradas? Que tipo de jogo eram esses? O que Lúcio realmente sabia? A multidão estava presa entre a confusão e a adrenalina. O homem que agora parecia uma força imbatível torturava a tensão na sala. Lúcio era um criminoso ou uma vítima? O que era tudo isso de fato? Temos que sair daqui! Dylan gritou, puxando Júlia pela mão. Mas antes que pudessem agir, o homem de preto apertou um botão em seu rádio. A equipe está chegando. A sala virou um pesadelo. Havia algo mais profundo escondido nas sombras. E Júlia percebeu que a vida deles nunca mais seria a mesma. Com um nó na garganta e os olhos arregalados, ela se virou para Lúcio, sabendo que a tragédia estava apenas começando. E no momento em que tudo parecia estar se deteriorando, o homem de preto fez um movimento brusco
e retirou uma pistola. É hora de acabar com isso, disse ele, apontando a arma para Lúcio. Os gritos da multidão ecoaram, mas tudo que Júlia conseguia ouvir era o som do seu coração, pulsando tão rápido que parecia querer escapar do peito. Ela não podia acreditar no que estava vendo. O homem à sua frente não era apenas um fugitivo. Era um sobrevivente. Era alguém que carregava um preço sobre a vida dele. Mas justo quando a tensão estava prestes a se transformar em tragédia, um tiro ecoou. E tudo ficou paralisado. Lúcio não caiu. Em vez disso, um brilho repentino o envolveu. E Júlia, em estado de choque, viu o corpo de Lúcio ser envolvido por um escudo de luz. Um brilho dourado que não parecia deste mundo. Ele estava se transformando. Não pode ser! Júlia sussurrou, seu mundo desabando enquanto os olhos de Lúcio mudavam. Ele não era apenas Lúcio, o mendigo que todos viam. Ele era Lúcio, o herói caído? Ou um traidor em busca de redenção? A descoberta, a verdade, tudo estava mudando em uma fração de segundos. E Júlia começou a perceber que aquilo que havia acreditado sobre Lúcio era apenas a superfície de um tumulto muito mais profundo. Enquanto as pessoas ao redor corriam em pânico, Júlia se viu paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. O que isso significava para todos eles. E quando a luz desapareceu e o corpo de Lúcio não estava mais lá, uma pergunta ressoou em sua mente. Quem estava realmente perseguindo Lúcio? A história estava apenas começando. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Júlia, paralisada, não conseguia processar o que acabara de acontecer. Lúcio, agora envolto naquele brilho dourado, parecia ser outra pessoa. Uma luz pulsante envolveu seu corpo e ele começou a se transformar. Era como se uma máscara estivesse caindo de seu rosto. Então a luz dissipou-se. Em vez de Lúcio, havia um ser que parecia pertencer a outro mundo. A multidão, ele sussurrou, a voz quase quebrando. Júlia não conseguia desviar os olhos daquela figura. Ele não era um mendigo. Não era apenas Lúcio. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar a alma. Eu não sou quem você pensa que sou, disse a nova entidade com uma voz profunda e enigmática. Era a mesma, mas sua entonação era cheia de uma força que não era humana. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Júlia. Lúcio! Ela perguntou, quase implorando. Mas a resposta não vinha. Os olhares de todos na sala se voltaram para ele, ou melhor, para o que ele havia se tornado. Krista ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto. Não pode ser! Você era apenas um! Suas palavras pararam, sufocadas por um espanto avassalador. Eu sou um protetor. O ser revelou e cada sílaba parecia ressoar dentro de Júlia. Fui enviado para proteger aqueles que buscam a verdade. Enquanto estive escondido entre vocês, lutei contra inúmeras forças. Mas agora a verdade será revelada e aqueles que desejam calar as vozes da liberdade virão atrás de mim. O clima na sala mudou. O pânico se transformou em nervosismo. Algumas pessoas começaram a recuar.
Outras olhavam para o homem de preto que ainda tinha a arma em punho. O que você fez com Lúcio? Ele gritou, a raiva queimando em sua voz. Ele não podia ter revelado nada. Você está ferrado. Lúcio não está mais aqui. O protetor respondeu, sereno e firme. O que é maior do que nós agora vai se desdobrar, e aqueles que me caçarem serão expostos. Foi nesse momento, em meio a um misto de espanto e temor, que o celular de Dylan voltou a vibrar. Ele olhou novamente e suas feições mudaram. Não, não pode ser. Ele falou com uma voz quase inaudível. A tela iluminou seu rosto. É uma mensagem de alguém que conhece você, Lúcio. Eles estão conectados a você. O que você fez? O que eles sabem? A revelação se espalhou como um incêndio. Júlia sentiu seu coração afundar no peito. Os olhos do protetor agora estavam mudando. A expressão antes firme entrava em conflito. Eles não podem saber. Eu não posso permitir que o que aconteceu em meu passado retorne. Que passado? Júlia não pôde evitar. O choque fez suas palavras saírem como um grito. A multidão estava presa entre os sussurros nervosos e as palpitações dos corações. O homem de preto, com um movimento rápido, olhou para todos. Nós temos que levá-lo, agora! Se você tentar, levará todos nós junto! O protetor declarou com uma voz que ecoou pelo ambiente. E então, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer. As janelas batiam e um som ensurdecedor ecoou, como um trovão. Júlia, ainda em choque, olhava para o ser que era Lúcio e se perguntava qual era realmente a conexão dele com tudo isso. Que verdade era tão devastadora a ponto de que ele precisasse se esconder? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Antes que alguém pudesse agir, uma certa luz dos celulares e das telas ao redor se apagou, mergulhando tudo em escuridão. E na escuridão, o protetor fez um movimento. Preparem-se, a luta começa agora. O pânico tomou conta da sala. O desconhecido se aproximava e Júlia percebeu que a batalha que se seguia não envolvia apenas Lúcio ou ela mesma, mas algo muito maior que todos eles. A verdade estava emergindo, mas a que custo? A sala, agora cheia de confusão e medo, tornou-se um campo de batalha. E Júlia não sabia se conseguiria se manter em pé enquanto suas convicções se desmoronavam ao redor dela. O que mais estava escondido? A luta estava apenas começando. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Lúcio, agora, envolto naquele brilho dourado, parecia ser outra pessoa. A luz pulsante envolveu seu corpo e ele começou a se transformar. Era como se uma máscara estivesse caindo de seu rosto. Então a luz dissipou-se. Em vez de Lúcio, havia um ser que parecia pertencer a outro mundo. A multidão, que antes estava em pânico, agora estava em choque, com os rostos clamando por resposta. Dylan olhou para Júlia. A expressão dele misturava medo e confusão. Que foi isso? Ele sussurrou, a voz quase quebrando. Júlia não conseguia desviar os olhos daquela figura. Ele não era um mendigo. Não era apenas Lúcio. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar a alma. Eu não sou quem você pensa que sou, disse a nova entidade com uma voz profunda e enigmática. Era a mesma, mas sua entonação era cheia de uma força que não era humana.
tempo parecia escorregar entre os dedos de Júlia. Lúcio, ela perguntou, quase implorando. Mas a resposta não vinha. Os olhares de todos na sala se voltaram para ele, ou melhor, para o que ele havia se tornado. Krista ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto. Não pode ser! Você era apenas um! Suas palavras pararam, sufocadas por um espanto avassalador. Eu sou o protetor! O ser revelou, e cada sílaba parecia ressoar dentro de Júlia. Fui enviado para proteger aqueles que buscam a verdade. Enquanto estive escondido entre vocês, lutei contra inúmeras forças. Mas agora a verdade será revelada, e aqueles que desejam calar as vozes da liberdade virão atrás de mim. O clima na sala mudou. O pânico se transformou em nervosismo. Algumas pessoas começaram a recuar. Outras olhavam para o homem de preto, que ainda tinha a arma em punho. "O que você fez com Lúcio?" ele gritou, a raiva queimando em sua voz. "Ele não podia ter revelado nada. Você está ferrado." "Lúcio não está mais aqui", o protetor respondeu, sereno e firme. "O que é maior do que nós agora vai se desdobrar, e aqueles que me caçarem serão expostos." Foi nesse momento, em meio a um misto de espanto e temor, que o celular de Dylan voltou a vibrar. Olhou novamente e suas feições mudaram. "Não! Não pode ser!" Ele falou com uma voz quase inaudível. A tela iluminou seu rosto. "É uma mensagem de alguém que conhece você, Lúcio. Eles estão conectados a você." "O que você fez? O que eles sabem?" A revelação se espalhou como um incêndio. Júlia sentiu seu coração afundar no peito. Os olhos do protetor agora estavam mudando. A expressão antes firme entrava em conflito. "Eles não podem saber. Eu não posso permitir que o que aconteceu em meu passado retorne." "Que passado?" Júlia não pôde evitar. O choque fez suas palavras saírem como um grito. A multidão estava presa entre os sussurros nervosos e as palpitações dos corações. O homem de preto, com movimento rápido, olhou para todos. "Nós temos que levá-lo, agora! Se você tentar, levará todos nós junto." O protetor declarou com uma voz que ecoou pelo ambiente. E então, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer. As janelas batiam e um som ensurdecedor ecoou, como um trovão. Júlia, ainda em choque, olhava para o ser que era Lúcio e se perguntava: qual era realmente a conexão dele com tudo isso? Que verdade era tão devastadora a ponto de que ele precisasse se esconder? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Mas um lampejo de luz cortou a escuridão. Uma figura familiar surgiu na entrada e os olhos de Júlia se arregalaram. É a mãe de Lúcio, Ana, com um olhar decidido e firme. "É hora de você saber a verdade, Lúcio!" gritou ela. A sala congelou. "Você não pode fugir do que realmente é. Você precisa enfrentá-los. Você é..." A voz dela falhou de emoção. "Não, não pode ser!" O protetor, ou o que quer que ele fosse agora, balançou a cabeça paralisado. "Você é o legado da nossa linhagem." Ana avançou, e o rosto de Lúcio, ou do protetor, iluminou-se com horror. "Você foi escolhido, Lúcio. Você tem habilidades que não compreende completamente." Um silêncio profundo tomou conta da sala. O que isso queria dizer? Lúcio era mais do que um mendigo, mais do que um empresário simplesmente perdido. No fundo,
ocupava um lugar no centro de algo muito maior. Eu não posso ser isso, ele murmurou, a voz tremendo. Eu só queria ser normal. Júlia sentiu um nó na garganta. O que tudo isso significava para eles? E se Lúcio era realmente parte de algo maior? O quão perigoso isso era para todos. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, a única certeza era que a verdade estava se aproximando. E se a revelação final mudasse tudo o que Júlia pensou saber sobre o passado de Lúcio, o presente e até mesmo o futuro deles. O choque se intensificava. A luta estava longe de acabar. O brilho dourado em volta de Lúcio desapareceu lentamente, deixando um vazio inquietante no ar. Os rostos na sala estavam paralisados e a tensão era palpável. O que deveria ter sido um momento de revelação se transformou em uma tempestade de incerteza. Júlia, com o coração na garganta, olhava para Lúcio, ou o que restou dele. O homem de preto estava pronto para agir, a arma ainda em punho, ansioso para finalizar a situação. Mas Krista, com um novo brilho de determinação nos olhos, avançou. Não pode levar ele! Se você o fizer, vai abrir uma guerra! Lúcio, agora um protetor, olhou para sua mãe. Mãe, o que isso significa? Eu não sei como lidar com isso. Eu sou só um homem comum. Seu desespero ecoou pela sala. Ana, a mãe, avançou com uma força silenciosa. Você nunca foi só um homem comum, Lúcio. Sua linhagem carrega um peso que você não pode ignorar. É hora de aceitar quem você realmente é. Os murmúrios começaram novamente, agora mais intensos. O homem de preto, percebendo que a situação escapava de suas mãos, recuou, mas foi interrompido no meio de um grito. A verdade não pode ser detida. O que quer que você tenha feito vai voltar para te assombrar. Ele quitou o rosto de Lúcio com desprezo. Lúcio deu um passo para a frente, a força emanando dele. Se você quer a verdade, vai encontrá-la, e não apenas em mim. Você devia ter medo do que está vindo. O que a sua organização fez não vai ficar impune. A sala tremeu com suas palavras. As promessas de justiça, a pressão para encarar a verdade, a proteção dos inocentes. Tudo isso pesava sobre ele como um manto. Uma nova força uniu todos no espaço. Dylan olhou para Júlia. Precisamos decidir, e rápido! Não podemos deixar que eles façam o que querem. Todos os presentes sentiram a gravidade do momento. Era uma batalha não apenas para salvar Lúcio, mas para fugir da opressão. Com as emoções à flor da pele, Lúcio olhou para Júlia e Dylan. Se eu ficar, todos estarão em risco. Mas se eu partir, posso proteger vocês e revelar tudo. A verdade precisa ser contada. Ele sentiu uma centelha de coragem. Sentimentos de amor, de amizade, de sacrifício o cercavam. Júlia não pôde evitar. Não! Você não pode ir! Não sem nós! Temos que enfrentar isso juntos! As palavras saíram tremidamente, mas tudo o que sabia era que sua vida mudara ali, naquele momento. A sala ficou em silêncio. Onde antes havia medo, agora havia um vislumbre de esperança. O homem de preto recuou um pouco, a dúvida começando a surgir em seus olhos. E nesse momento, Ana levantou a voz, determinada. A família de Lúcio não vai se esconder. Ele não é apenas um protetor. Ele é um símbolo.
vocês vão perceber que não podem nos derrubar. A luta é por todos nós. As palavras dela reverberaram e a sala cheia, antes assustada, agora unida em uma mesma esperança. Todos estavam prontos para lutar. Lúcio olhou para todos, especialmente para Julia e Dylan. Estão prontos, então? Sejam testemunhas ou lutem ao meu lado. Nós mudaremos o rumo da história. E quando a luz voltou, o calor da luta pulsava. A verdadeira batalha estava começando. Júlia sabia que havia um futuro a ser construído, não apenas para Lúcio, mas para todos eles. E com esse ponto de virada, um novo capítulo se abria. A nova linha de frente estabelecida. Tudo tomou uma nova dimensão. Estavam aqui, juntos, prontos para enfrentar o desconhecido. E uma mistura de emoções pulsava no ar. Medo, esperança, determinação. Sim! Gritaram todos, juntos. Eles não eram mais apenas vítimas. Eram os protagonistas de sua própria história. Mas enquanto o símbolo da luta emergia entre eles, Júlia olhou em volta e percebeu que a briga tinha apenas começado. Um tremor fez o chão vibrar. O que estaria por vir? Qual será o preço da verdade? Mas uma coisa era certa: a luz sempre vence sobre a escuridão. E eles estariam prontos. E agora, amigo, se você ficou preso nessa história, chegou a hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo. Deixe sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que está por vir. E compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada épica.